Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre cinema de horror nos anos 90, uma década exprimida entre a era de ouro do terror dos anos 80 e um certo reavivamento nos anos 2000. Prepare-se para encarar seus maiores medos e bora comigo! Se a gente colocar as produções de terror dos anos 90 num gráfico, levando em conta aí a qualidade e os anos conforme elas vão sendo lançadas, a imagem que vai formar provavelmente vai ser um V. Isso porque a gente vai ter algumas obras de fôlego no início da década, mas ali entre 93 e 95 vai ter uma decadência bem forte antes de um retorno triunfal a partir de 1996. Mas, claro, isso falando especificamente do terror, né? A gente vai ter outros gêneros que incorporam alguns elementos do terror se destacando bastante nessa década, como, por exemplo, o gênero do suspense, que vai ter ótimos exemplares sendo lançados aí ao longo de todos os anos 90. O primeiro desses, do qual eu quero falar aqui, é The Silence of the Lambs, O Silêncio dos Inocentes, o primeiro filme que vai levar para as telonas o canibal mais famoso do cinema, o Dr. Hannibal Lecter, que é um grande clássico, um grande filme que dispensa apresentações. A gente vai ter excelente performance do Anthony Hopkins como o Dr. Lecter, em um filme que vai misturar aí os gêneros policial, suspense e até mesmo alguns elementos do terror. Em 92 a gente vai ter alguns filmes de terror interessantes, como por exemplo O Mistério de Candyman, que recentemente aí teve uma sequência bem interessante. Em 92 a gente vai ter também o Terrir, Brain Dead, terror com comédia, dirigido por ninguém menos que Peter Jackson, diretor da trilogia do Senhor dos Anéis. E em 92 ainda a gente vai ter a adaptação para o cinema do livro do vampiro mais famoso de todos os tempos, Drácula de Bram Stoker. O grande problema começa ali a partir de 93, em que as produções de terror, propriamente dito, vão entrar nessa decadência. Vai ter algumas produções que flertam com o gênero, como por exemplo a clássica animação de Tim Burton, O Estranho Mundo de Jack, a adaptação para o cinema do livro da Anne Rice, Entrevista com o Vampiro, e o grande suspense Seven. Esses três filmes, respectivamente, de 93, 94 e 95. Não é querer dizer que nesses 3 anos não saiu nada de terror. A gente teve, por exemplo, as sequências de algumas franquias já consolidadas da década anterior, como Alien e A Hora do Pesadelo, porém são algumas sequências um tanto medíocres ali que não vão servir para dar nenhum grande fôlego ao cinema de horror nessa década. Pessoalmente, eu acredito que isso se deva justamente ao fato de que a década anterior, os anos 80, ficaram conhecidos como a era de ouro do cinema de terror, em que grandes franquias, grandes clássicos surgiram, o terror trash também foi bem explorado e já não tinha mais de onde tirar novidade ali nos anos 90. O cinema de horror ele entra numa época em que precisa ser reinventado, precisa de novas ideias que deem aí esse fôlego para o gênero. E isso vai acontecer em 1996, com o lançamento do slasher dirigido por Wes Craven, o filme Scream, ou em português Pânico, o primeiro de uma franquia de sucesso que vai apresentar um dos vilões mais clássicos do cinema de terror, o Ghostface. Scream vai conseguir dar essa revitalizada no cinema de terror, especialmente por 2 motivos. O primeiro é porque esse filme vai trazer uma sátira ao gênero do slasher, com referências a diversos filmes de terror famosos, como Sexta-feira 13, por exemplo. E o outro motivo é que, fazendo isso, Scream vai trazer de volta aquele slasher dos anos 80, o slasher teen, né, com grupos de adolescentes sendo mortos um por um aí por um assassino. Ou seja, combinando essa nova ideia aí de sátira ao gênero do slasher com o reavivamento do próprio gênero inspirado muito aí no horror teen dos anos 80, Scream consegue aí bombear sangue novo no cinema de horror. E claro, vão ter outros filmes aí que vão também surfar nessa onda, como por exemplo, em 97 o slasher teen Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, e em 98 mais um nessa vibe que é Lenda Urbana. Outros filmes fora do gênero slasher também vão surgir aí a partir de 96, bombeando um pouco de sangue novo ao gênero. Como, por exemplo, em 98, o filme japonês Ringo, que em 2002 vai ganhar um remake estadunidense, o famoso filme O Chamado. Em 98, a gente vai ter também o filme de terror com ação Blade, do caçador de vampiros mais famoso do cinema, interpretado pelo Wesley Snipes. Mas o negócio vai bombar mesmo é em 1999.
A gente vai ter o suspense e o sexto sentido com elementos aí de um terror sobrenatural. A gente vai ter o terror com aventura estrelado pelo Brendan Fraser, A Múmia. O divertidíssimo filme do Cavaleiro Sem Cabeça, Sleepy Hollow, estrelado pelo Johnny Depp. E o grande destaque do cinema de horror do final dos anos 90, The Blair Witch Project, A Bruxa de Blair, que vai ser o filme que vai popularizar o estilo found footage, aquele tipo de filme de câmera na mão, sabe? Como se fosse os próprios personagens filmando a história. A Bruxa de Blair vai se beneficiar muito desse estilo ao criar um filme extremamente angustiante, extremamente aterrorizante a partir dessa técnica que, nos anos 2000, vai ser muito usada aí dentro do cinema de horror. Além de se beneficiar de um marketing pela internet que vai tentar passar a ideia de que aquilo realmente é uma found footage, em tradução livre, uma filmagem encontrada, ou seja, que aquilo tudo seria real. Foi passada a ideia de que a lenda da Bruxa de Blair, uma lenda fictícia criada por filme, realmente existia, e de que as pessoas que aparecem não eram atores, e sim pessoas que realmente sofreram, passaram por tudo aquilo que o filme mostra. Mas é claro, é tudo mentirinha. Porém, o grande esforço em torno de tentar tornar isso verdade é que vai ser o grande responsável pelo sucesso desse filme. Em resumo, apesar de uma aparente decadência naqueles 3 anos ali de 93, 94, 95, o cinema de horror da década de 90 é extremamente importante justamente por criar algumas obras icônicas que vão impulsionar um grande reavivamento do terror nos anos 2000. O terror sobrenatural de inspiração japonesa vai bombar nos anos 2000, graças muito ao sucesso de Ringo lá no Japão. O slasher vai deslanchar, aí principalmente com o subgênero do redneck horror, sobre o qual eu vou falar em um vídeo futuro, vai impulsionar grandes novas ideias na década seguinte. E pra ti, qual que é o melhor filme de terror dos anos 90, hein? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. E se tu curtiu o vídeo, não se esquece de deixar aquele like e de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder as nossas novidades do Cine Horror 101. Muito obrigado por ficar aqui comigo até agora, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!